Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Você que está chegando aí. Vamos lá. Que bom estarmos mais uma vez, mais uma quinta-feira, nessa noite oracional, nesse momento de live. Que tu possas hoje, que o Senhor possa agir livremente nesse momento, que o Espírito Santo esteja agindo. Seja bem-vindo todos que estão nesse momento necessitados da palavra de Deus, que todos nesse momento que querem se encher da graça do Espírito Santo de Deus, que possamos aí nesse momento juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Muito obrigada, meu pai que está aí juntinho comigo, minha família, pois é o Senhor mesmo que toma conta da nossa vida, da nossa história, de tudo aquilo que hoje precisamos. Vai aí clamando, vai agradecendo a Deus por esse momento, que hoje o Senhor possa agir em nossos corações, que hoje o Senhor possa entrar em nossos corações e nos trazer hoje essa chuva de bênção, essa chuva de graça, essa chuva de misericórdia. Faz chover hoje, Senhor, no deserto do meu coração. Faz chover, Senhor, no deserto do meu coração. E vem, chuva de bênçãos, chuva de graças. Faz chover no deserto do meu coração. Faz chover misericórdia. Faz chover. Derramar Chuva de bênçãos. Boa noite, tudo bem? Vocês me ouvem? Sim, Muito bem, escuto boa bem. noite. Ah, tá, ok. Eu estou ouvindo e às vezes eu faço leitura labial. Em alguns momentos falha um pouquinho, mas não tem problema. Se estão me ouvindo, ok. Ok, e o nosso aqui você está escutando bem? Então, às vezes falha um pouquinho, mas está dando para compreender, sem problemas, tá bom? Então eu quero aqui já também, seja bem-vindo a todos vocês aí que estão aí nesse momento.
Temos aqui pessoas novas, então seja bem-vindo pela primeira vez, né? Tem algumas. Gisele, senti sua falta na outra. Deus abençoe. A Ana, o Everton, a Deusiana. Ana Cristina, Deus abençoe. Ana Júlia, Roberto, o Danilo, oi, meu irmão. Emily Kelly, o som não está saindo? O meu? De quem? O meu? Confirma aí, gente. Emily Kelly disse que o som não está saindo. Me ajuda aí. É o meu? É o seu? De quem? Eu estou te ouvindo. Alguém pode me ajudar aí? Vai falando aí. Tá saindo? Não tá? Eu agora estou ouvindo bem vocês. Tá? Sim. Então, ó, se tá saindo aí, vocês vão me dando retorno aí, qualquer coisa, tá bom? E nós vamos clamar mais uma vez, João Paulo, então, para que chova em nosso coração, para que o nosso coração hoje saia daqui cheia da graça do Espírito Santo de Deus. Amém. Não queremos viver no deserto e não queremos ficar árido, nós queremos ficar encharcado dessa graça, dessa chuva de bênçãos que hoje será derramada sobre cada um de nós, sobre cada família, pois é isso que queremos nesse momento de dificuldade, de tribulação, de dor. Nós queremos clamar que no meu deserto, Senhor, se você está no seu deserto hoje, que venha a água do céu sobre nós. Então cante conosco. Vai chover, Senhor. Vai chover no deserto do meu coração. Vai chover. Chuva de vai chover no deserto do meu. Vai chover. Chuva de derramar. Chuva de derrama, Senhor, chuva. Chuva de bênçãos derrama do céu. Chuva de bênçãos derrama, Senhor. Vou entregar. Vou me encharcar dessa chuva de graça e de paz, de misericórdia. Vou Vou entregar. Vou me encharcar dessa chuva de graça e de paz, de misericórdia. E vai clamando aí essa chuva de bênçãos. Essa chuva Venha de sobre graça. nós, ó Espírito, Vem encharcar, ajuda-nos. Senhor, os nossos corações. Queremos hoje, Senhor, nesse Sai daqui momento, encharcados, tu tens muitas transformados. promessas para cada um de nós, Senhor. Tu quer realizar em nós grandes feitos, grandes maravilhas, e cada vez mais nós nos entregarmos, mais o Senhor agirá no nosso corpo, na nossa vida, na nossa pequenez. O Senhor vai agir, o Senhor vai fazer toda a tua vontade. E eu quero falar agora nesse momento que nós cremos eu creio na promessa que Deus tem comigo. E vai falando isso com você também. Eu creio nas promessas de Deus na minha vida. Eu creio e nas se eu for fiel promessas. na pequenez, no pequeno, no pouco, Deus agirá muito mais na minha vida. Então Amém. vamos cantar juntos. Eu creio nas promessas de Deus. Creio nas promessas de Deus. Eu creio nas
promessas de Deus. Nas promessas de Deus, eu creio nas promessas Do meu Senhor, Senhor, se se sou sou fiel, fiel, Ele me confiará mais. Se se sou sou fiel, fiel, meus passos guiará. No pouco ele me confiará mais. No pouco meus passos guiará. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na misericórdia. Se sou fiel, quero amar um pouco. Se sou fiel um pouco, se sou fiel um pouco, meus passos guiará. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor de Deus. Eu creio no amor do meu Senhor. Se sou fiel um pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel um pouco. Então, levanta seus passos aonde você está nesse momento. E vai falando, Senhor Jesus, guia os meus passos por onde tu quiseres. Guia, Nós Senhor, não os meus conhecemos, passos. não sabemos o que será do nosso futuro, Senhor, mas eu sei do meu agora, eu sei do meu hoje, Senhor, e eu sei que eu preciso da tua graça, eu preciso da tua bênção, eu preciso, Senhor, que a minha fé esteja cada vez mais aumentando diante, Senhor, de todas as dificuldades. Dai-me, Senhor, a esperança que vem de ti. Dai-me a esperança que vem do alto. Amém, Faz Senhor. de mim hoje, Senhor, segundo a tua vontade. Pois Amém, Senhor. necessitamos da tua presença. Amém. Livremente nessa área. Queremos Amém. clamar em Deus. Faça bem com Deus está comigo. Fica conosco. Abençoe a cada um de nós. Intercede. Abre aqui, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Amém. Vamos partilhar da palavra. Vamos sim, mas vamos também clamar o Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos conduzir, para que Ele também possa nos despertar. Porque ao olharmos hoje para esta palavra, ao olharmos hoje para esse Evangelho, nós não podemos estar acostumados, seja com a oração, seja com uma live, seja com estar na presença do Senhor. Nós não podemos estar acostumados. Essa é a palavra que vem com muita força. Às vezes a gente já está acostumado, mas a gente precisa despertar.
porque hoje alguma palavra precisa ser suscitada no nosso coração. Nós acreditamos num Deus que fala, nós acreditamos num Deus que se relaciona. Eu acredito num Deus que hoje, nessa noite, quer alcançar o meu coração, o seu coração. Então, que nós possamos clamar este Espírito para que esta palavra possa vir em nosso auxílio, para que esta palavra possa também ter uma palavra, uma frase, uma parte que seja de fato sinal e meio de Deus, palavra de Deus para a nossa vida. Então, vamos clamar este Espírito para que ele possa vir em nosso auxílio, para que ele possa nos conduzir, para que esta palavra, que talvez seja conhecida já por muitos de nós, não caia no costume, mas porque a palavra de Deus é atual, é nova, e ela quer nessa noite também nos despertar, porque nós não podemos permanecer da mesma forma. Curioso que vinha também no meu coração, né? Que nós já estamos num movimento de saída. Parece que as coisas já estão voltando ao normal. Parece que agora a gente já está saindo e já vai voltar, mas é preciso que nós olhemos para nós e perguntemos como que nós estamos diante desse movimento que é feito. Hoje, o mínimo de movimento que eu fiz já me deixou agitado. Um mínimo de movimento. O deslocamento de Maricá até o Laranjal já me deixou agitado. Mas essa agitação externa não pode tirar essa paz que vem de dentro, essa paz que vem de um homem, de uma mulher que está em Deus. Estamos voltando, abre comércio e notícia que sai, mas isso não pode tirar a nossa paz. Senão de nada adiantou esse tempo que nós estamos vivendo de profunda intimidade com o Senhor. Então deixemos que esse Espírito Santo venha em nosso auxílio, que nós possamos cantar, que nós possamos clamar, nos abrirmos para que este Espírito venha em nosso auxílio e nos oriente nesta noite de oração, nesta noite de partilha, nesta noite de intimidade com a palavra de Deus e com o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós, aquele que nos santifica, aquele que nos impulsiona a permanecermos nos caminhos do Senhor. Inunda meu ser, inunda meu ser, ó Espírito. Quero sentir e se permita ser alcançado pelo teu Senhor, Espírito Santo. Ó, inunda-nos nesta noite. Vem em nosso auxílio, venha preencher ainda as realidades vazias, a tristeza, a ausência que estamos sentindo do movimento que era feito, da atividade que exercíamos. Mas, Senhor, eu preciso primeiro ser preenchido, eu preciso primeiro ter uma experiência, ter um encontro, ter um despertar. Abrir meu coração, Senhor. Deixe que esse Espírito vá movendo realidades do seu coração, realidades da sua vida. Sobre o mundo ser vencedor, alegrar-me em ti. Ó, inunda-nos. Inunda meu ser. Ah, inunda. E se você sabe, vá cantando isso para o teu Santo Espírito, para o teu Senhor. Inunda o meu ser, Espírito Santo. Toma-me por inteiro nesta hora, toma-me por inteiro nesta noite. Ó Espírito Santo, venha de encontro com o meu coração, venha de encontro com a minha vida. Ó Espírito Santo, me faça sentir a paz, me faça sentir o amor verdadeiro para que eu possa aprender a amar. Ó Espírito Santo, venha me fazer transbordar do teu amor.
Ó Espírito Santo, venha me dar uma alma, uma vida, um corpo que está na tua presença e que é guiado por vós, ó Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, hoje, nós iremos meditar, partilhar um pouco esta palavra que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. E esta palavra que já é para nós hoje o Evangelho da liturgia da Santa Missa, né? Esse movimento de unidade também com a Igreja, porque eu até já falei isso e repito, nós não estamos sozinhos, nós estamos unidos em um corpo no qual nós pertencemos desde o nosso batismo. Então, essa solidão que muitas vezes perturba a nossa mente, a nossa vida, ela não pode existir no coração de um cristão católico, de um cristão que faz parte da Igreja Católica, porque nós não estamos sozinhos. E a palavra de hoje ela é muito profunda. A palavra de hoje ela pode parecer já conhecida, mas há uma força nesta palavra de Deus. Então diz assim, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos céus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra forte, não é verdade? É curioso que nós podemos nos acostumar com o sagrado. Ao olhar esse evangelho em que Jesus nos fala da oração do Pai Nosso, talvez nós nos perguntemos, mas que novidade tem nessa passagem? Que novidade tem nesse evangelho? João Paulo, a gente já reza o Pai Nosso todo dia, toda hora, a gente já conhece de cor e salteado. Pois bem, um grande erro nosso é nos acostumarmos com o sagrado. E quando a gente se acostuma com o sagrado, a gente não dá mais abertura para a ação de Deus. É como se a ação de Deus, a palavra de Deus, perdesse a força que ela possui na nossa vida, porque nós já vamos nos anestesiando. Cá entre nós, como que nós temos traçado sobre nós o sinal da cruz? Como que nós temos feito esse sinal do cristão? Como que nós estamos fazendo a nossa oração? Às vezes a gente faz de qualquer jeito. Às vezes a gente acompanha algumas pessoas, alguns cristãos católicos rezando o terço,
E às vezes é numa velocidade que eu não sei nem se essas pessoas sabem o que estão rezando. O evangelho de hoje, primeiramente, quer nos despertar. Olha, existe uma força nesta oração que vocês fazem. E muito mais do que despertar para esta oração, quer nos despertar para vários pontos deste evangelho. Primeiro, a gente vê que Jesus, ele ensina os discípulos a rezarem. Nós vamos ver num outro evangelho sinótico que Jesus, ele se retira para se colocar em intimidade com o Pai. Jesus faz o movimento de oração, ele reza. E isso para nós já deveria ser um grande ensinamento. Porque às vezes nós, que não somos deuses, nós que sabemos, né, que nós não somos Jesus, Charlene não é Maria Santíssima, Júnior não é José, a gente precisa se retirar para rezar. A gente precisa estar na presença de Deus. Se Jesus assim o fazia, quanto mais eu necessito ainda mais. E aí a gente já desperta para uma coisa, né? O ato de Jesus, o comportamento de Jesus suscitou nos discípulos o desejo de rezar. Às vezes a gente fica muito preocupado em ensinar as pessoas a rezarem. A gente fica muito preocupado em ensinar as pessoas a decorarem até uma oração. Né? Se tiver algum catequista aqui me ouvindo, com certeza vai lembrar, e catequizandos também, né? Você precisa decorar tal oração para poder fazer a primeira comunhão? Ou você precisa decorar tal oração para receber tal sacramento? Onde, na verdade, nós não deveríamos decorar, mas deveria brotar em nós um desejo muito grande de aprender, então, a rezar. E isso se dá pela vida que eu tenho, pelo comportamento que eu tenho de oração. Então, Jesus nos ensina a rezar, porque os discípulos pedem, mestre, ensina-nos a rezar. E Jesus, então, ele nos diz, Jesus, então, ele ensina, isso é muito bonito. A oração do Pai Nosso não é uma oração que foi criada por nós, não é uma oração que nós, devido ao tempo de caminhada da igreja, recolheu palavras e montou, mas foi a oração que o próprio Jesus rezou, que ele nos ensinou. E por isso há muita força nessas palavras, nas palavras desta oração. Fala, né? Mas já começa dizendo, né? Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. E aqui já para. Meus irmãos, Jesus fala com a gente. Agora, será que a gente está ouvindo esse Senhor que tem falado conosco? Muitas pessoas têm dificuldades para escutar o Senhor. Muitos até acham que o Senhor não fala conosco, mas a gente precisa ouvir o Senhor. E um conselho que eu dou a vocês, tenham sempre papel, caneta, um caderninho e anotem o que o Senhor fala. Porque pode chegar um tempo em que nós não iremos mais ouvir o Senhor. Pode chegar um tempo em que parece que o Senhor não falará mais conosco. E se nós tivermos tudo anotado, nós nos recordaremos das palavras que foram ditas, porque nós precisamos crer nas promessas e nas palavras do Senhor. Lembro agora de Dom Alano, quando nós entramos para o seminário, eu e meus 11 irmãos, que inicialmente eram da turma, Dom Alano nos visitou lá na quinta-feira, depois daquele 22 de fevereiro de 2011, celebrou a missa para nós e quando acabou a missa, ele nos recolheu numa sala e falou, olha, Jesus chamou vocês aqui com uma bandeja cheia de bombons e vocês vieram seduzidos pelos chocolates da bandeja. Mas vai chegar um determinado momento em que os bombons irão acabar. E embaixo desses bombons irão aparecer limões. E Dom Alano daquele jeito, né? Limões azedos, amargos. E nosso Senhor vai estar atrás da cortina, olhando para vocês para perguntar, vocês vieram pelos bombons ou por mim? Porque se for pelos bombons, vocês vão embora. Mas se for por causa dele, com bombom ou com limão, vocês vão permanecer. Então é isso. Nós precisamos permanecer acreditando no Senhor, com bombom ou com limão, com missa todo domingo ou com pandemia,
com perseguição ou com paz? Permanecer unidos ao Senhor. Porque parece que a gente é interesseiro e a gente só quer bombom, a gente só quer paz, a gente só quer palavra todo dia, mas o deserto vai chegar, o momento talvez que nós vamos ter dificuldade vai chegar, e é nessa hora que precisamos estar então mais firmes no Senhor. Agora, Jesus também puxa a nossa orelha antes de falar do Pai Nosso, antes de apresentar a oração, né? Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. E aqui, meu irmão, e aqui, minha irmã, nós já precisamos entender que se nós não tomarmos cuidado, a nossa vida, os nossos comportamentos deixam de ser cristãos e se tornam pagãos. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode ter um comportamento em nome de Deus que deixa de ser cristão, mas na verdade é pagão. Até mesmo dentro da igreja, até mesmo no templo, até mesmo quando eu exerço meu ministério, quando eu estou de clesma, se eu não tomar cuidado, eu posso exercer um comportamento pagão. E aqui Jesus diz, cuidado para não usar muitas palavras quando orardes. Aqui não é, então eu não posso fazer uma oração espontânea? Então eu não posso apresentar ao Senhor? Claro que pode. Mas aqui a questão não está na qualidade da sua oração, mas aqui está em como ela é feita. Porque não adianta nada, meus irmãos, eu estar diante do Senhor, orando, falando, me preocupando, e muitas palavras, se isso não vem de um coração que está unido ao Senhor. Uma vez eu conduzia uma adoração e depois uma pessoa veio me chamar a atenção, enfim, me dar uma orientação, né, dizendo, João Paulo, você está usando palavras erradas na sua adoração. Eu falei, meu Deus, o que eu estou falando? Não, você não está falando, você não está usando o plural majestático para falar com o Senhor. Você está usando palavras corriqueiras. Você tem que falar, vós sois o Altíssimo Senhor. Eu falei, meu irmão, mas será que Deus quer de fato que eu use essas palavras, o plural majestático? Ou Ele quer ver a verdade, a sinceridade do meu coração, a intimidade que há com Ele? E aqui a gente morde a isca naquilo que é oração. A oração não é fazer como pagãos que usam muitas palavras ou que se preocupam no discurso, mas é apresentar aquilo que está no nosso coração, apresentar aquilo que temos. E por isso que muitas pessoas não rezam, porque as pessoas acham que uma oração, para ser executada, para ser feita, deve ser da forma que Jesus condena, com muitas palavras. Longe de Jesus exigir isso. Nós, às vezes, exigimos, nós, às vezes, impomos, nós, às vezes, achamos, mas deveríamos falar com o Senhor, falar com Deus, de forma simples, com erro, sem erro, daquilo que a gente traz no nosso coração. Então, Jesus já nos adverte, cuidado, você pode rezar muito bonito, mas pode estar fazendo como um pagão, porque seu coração está longe da presença de Deus, seu coração está longe do Senhor. Então, não é a força das muitas palavras, mas é justamente a inclinação desse coração. Agora, né? Vosso Pai sabe do que precisais. Deus sabe. A vontade de Deus, ela existe sobre a nossa vida, e na oração a gente vê isso muito claro. Mas é claro, então se Ele sabe, eu não vou pedir? Não, não é isso. Deus não fala assim, como seu Pai sabe, Jesus não fala, né? Como Deus já sabe, não reze. Não, Ele não fala isso. Ele fala, olha, você vai pedir, você às vezes se preocupa, né? Como que você vai pedir? Deus já sabe, acalma o seu coração, reza, fale, apresente, mas Ele sabe. E aí a gente entra, então, nesta oração forte, nesta oração que Jesus, então, rezou. Vós deveis rezar assim. Primeiro que daria um retiro essa oração do Pai Nosso. Porque ele já começa, Pai Nosso, e aí a gente já para. A gente já deve parar. Porque, meus irmãos, como que Jesus fala pra gente assim, Pai Nosso? Aqui já muda. Eu imagino os discípulos, mas então o Pai é nosso, né? O Pai dele só é nosso Pai. Aqui já muda. Jesus nos ensina a chamarmos Deus de Pai, mas não é meu Pai, Pai Nosso. Porque nós devemos reconhecer Deus como Pai, mas também devemos reconhecer o outro como nosso irmão. E talvez aqui esteja a maior dificuldade,
Porque reconhecer Deus como Pai é fácil. Agora, reconhecer o outro como meu irmão se torna mais difícil. Porque a gente acredita ou a gente espera que os irmãos são pessoas perfeitas. Pessoas que não brigam, pessoas que não pensam diferentes, pessoas que não têm um olhar diferente. A gente acha que é perfeito, mas a gente se engana. Porque nem na nossa casa nós somos assim com os nossos irmãos. Mas a gente já transfere essa perfeição para a igreja. Eu tenho 2 irmãos. Vivemos harmonicamente, perfeitamente, abraçados um ao outro o tempo inteiro? Não. Sentimos saudades, nos falamos, estamos juntos muitas vezes. Às vezes, quando estamos juntos, nos desentendemos, cada um vai para um canto, já torce o nariz, mas vivemos ali como irmãos. E nós precisamos entender que devemos reconhecer Deus como Pai, mas o outro como meu irmão. Ah, João Paulo, mas ele não é santo. Ok, você também não é. É seu irmão, é a sua irmã. Então, Pai nosso. A gente às vezes eleva a voz a Deus, a gente reconhece Ele como Pai meu, mas a gente esquece que não é meu Pai. Não é meu único Pai, é nosso. De todas as pessoas, dos meus irmãos. Então, Pai nosso que estás nos céus, né? Deus que habita esta realidade superior. Deus que habita esses céus. Deus que habita a extremidade dessa realidade superior. Ele que está acima. E Ele, meu irmão, que está acima, nos vê de forma diferente. Porque eu e você, muitas vezes, estamos acostumados a nos vermos de por baixo. Eu e você olhamos uma situação, muitas vezes, por baixo. Na vida de São Padre Pio, há um momento da vida dele em que a mãe está num tear, né, aquele redondo, fazendo um bordado. Acho que esse é o nome. Sei que tem aquele maior e tem aquele de bordado. Me corrija se eu estiver errado. Aquele aro de madeira, né? E ela está ali fazendo um bordado e ele está sentado aos pés dela. E ele então diz: mãe, mas que bordado feio, que confusão de linhas. E a mãe: meu filho, você está vendo do lugar errado. Levante e veja. Deus é aquele que nos enxerga do alto, Ele está nos céus. Nós também precisamos fazer esse movimento, muitas vezes, de olhar de cima. Porque às vezes nós estamos acostumados a ficar olhando por baixo. E quando a gente olha por baixo, quando a gente olha para aquilo que é inferior, a gente não consegue ver da mesma forma que Deus vê. Porque Deus enxerga de cima. Então Deus, meu Pai, nosso Pai, está nos céus. E agora, santificado seja o teu nome. Deus é santo. Deus é o Santíssimo. Ele é o Santo dos Santos. É um nome que deve ser santificado. E nós, às vezes, não santificamos o nome de Deus. Talvez nós poderíamos parar por aqui. Uma oração, nós podemos parar. Senhor, eu sei que você é o meu Pai, eu tenho os meus irmãos. Louvado seja Deus pelos meus irmãos que estão aqui nesta hora. Louvado seja Deus pelos meus irmãos. Nos santifique porque o Senhor é santo. E poderíamos emendar uma oração em cima de 2 frases dessa oração, 2 linhas dessa oração que Jesus nos ensinou. Ele é santo. E se eu ando na presença dele, eu preciso então também me esforçar pela santidade. E ainda digo mais, se eu reconheço ele como meu Pai, eu então devo me esforçar para ser como meu Pai. É muito feio. Às vezes a gente passava até por isso lá em casa, né? Minha mãe, ela é moreninha, eu sou branco, né? Muito branco. E aí a minha mãe, então, às vezes as pessoas falavam: não, mas você não é filho da sua mãe, você não se parece com a sua mãe. E isso também pode acontecer na nossa vida de fé. Nós podemos reconhecer Deus como Pai, nós podemos reconhecer que temos irmãos, mas talvez a gente não esteja se esforçando para ser santo como Deus é santo. Talvez a gente não consiga parecer com este Pai do céu no nosso comportamento, talvez a gente não consiga parecer nas nossas atitudes, porque parece que é um filho que não tem nada a ver. É filho, mas não parece. Isso a gente tem que nos fazer repensar. Porque é nas pequenas atitudes, como Jesus fez de rezar ao Pai, que nós vamos despertar a conversão nos outros corações, que nós vamos despertar o desejo dos outros, então, de rezar. Poxa, que Deus bom, ou que experiência boa que você está tendo na igreja. Eu quero ir um dia lá na missa, eu quero ir um dia no grupo de oração. É isso, não é a força das palavras. Não é isso aqui, não. É a vida, é a vida. Deus que é o nosso Pai. Agora, venha o teu reino. O reino de Deus, a gente sabe que não é aqui, mas ele pode começar
aqui. Deus pode vir ao nosso encontro, Deus pode vir em nosso auxílio. Nós temos que pedir a presença de Deus neste mundo tão paganizado, tão difícil como nós enxergamos. Seja feita a tua vontade. E essa talvez seja uma das frases mais difíceis de serem vividas no Pai Nosso. Porque a gente não quer que a vontade de Deus reine na nossa vida. A gente até reza, seja feita a tua vontade. Mas que horas que a gente consegue parar e falar, Senhor, qual é a sua vontade? Eu quero que ela prevaleça. Porque, meus irmãos, nem tudo que acontece no mundo é vontade de Deus. Nem tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus. Não é. Se nós não estivermos nele, a gente nem consegue discernir o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. João Paulo, você pode ir para tal lugar amanhã? Não sei. Você me dá 10 minutos para eu poder rezar um pouquinho? E a gente reza. A gente coloca diante de Deus, a gente apresenta a Ele. Será que é vontade de Deus? Se meu coração traz paz, talvez seja 99,9% que seja vontade de Deus. Se eu vejo sinais, é vontade de Deus. Deus vai falando conosco, como eu disse no início. A vontade dele tem que prevalecer. Mas às vezes nós somos egoístas. Às vezes a gente quer que a nossa vontade prevaleça. E a gente só vai entender por que a vontade de Deus prevaleceu lá na frente, quando eu olho para trás e falo, é verdade, né? Olha só como é que aconteceu isso. Ainda bem que não foi aquilo que eu pensei. Ou a gente também vê o contrário, tá vendo? Se eu tivesse feito aquilo, não teria acontecido isso. A vontade de Deus tem que imperar. Só que a gente não consegue parar para ouvir a Deus, a gente não consegue parar para rezar muitas vezes. Nós vamos conseguir escutar a vontade de Deus? Talvez não. Seja feita a tua vontade. João Paulo, mas eu rezo pedindo isso. Senhor, faça a sua vontade. Mas às vezes eu rezo pedindo uma coisa e faço outra. Eu impeço que a vontade de Deus seja feita. Assim na terra como nos céus, né? A vontade de Deus que está nos céus também reine então aqui nesta terra, que haja consonância. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha agora também que puxão de orelha. Jesus não diz, né? O pão nosso do mês dá-nos agora no início do mês. A preocupação, o cuidado não tem que ser para o mês, para amanhã. A gente às vezes se desespera muito. A gente perde a paz com muita força. Para cada dia basta o seu cuidado. Para cada dia basta a sua preocupação. Jesus ensina a gente a pedir a Deus o pão de hoje, porque é o pão de hoje que basta. E amanhã vou pedir a Deus o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E depois de amanhã é um dia de cada vez. O problema é que o nosso ritmo é diferente do ritmo de Deus. Deus, ele olha para o hoje e a gente já está pensando quando que vai acabar a pandemia, quando vai voltar ao normal. 2023, 2024. Calma, é hoje. É para cada dia, basta o seu cuidado. Então a gente reconhece, e é bonito também, né, Jesus nos ensinar isso. Olha, peça ao Pai, ao seu Pai do céu, ao nosso Pai, o pão. Porque Deus é um Deus que provê. É um Deus providente. É um Deus que nos ajuda. É um Deus que manda. E cá entre nós, como que nós precisamos crescer ainda nessa experiência de um Deus que provê o necessário. Eu que morei 9 anos no seminário, meus irmãos seminaristas também sabem disso. Nós conseguimos experimentar com muita força a providência de Deus. Porque às vezes, o que a gente se ajoelha diante do Senhor pedindo, chega um carro no seminário entregando. E a gente fala, meu Deus, tem um Deus que é providente. Porque a gente pede. Porque a gente pede o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É isso que a gente precisa e Deus manda. Só que essa experiência não tem que ser só para quem vai ser padre. Você cristão, você cristã, filho, filha de Deus que me ouve, também pode. Senhor, eu estou precisando disso. Essa é a minha necessidade para hoje. Se for da tua vontade, se for do teu querer, me dê essa necessidade. Porque também vamos tomar cuidado para saber o que é necessário e o que é supérfluo. Né? Porque às vezes a gente também acha que o supérfluo é necessário, quando a gente se engana.
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Parece que a oração, ela já vai ganhando ela já começa a ficar mais pesada. Primeiro, Deus é meu pai, eu tenho irmãos, que beleza, né? Deus é santo. Opa! Agora eu já começo a aprender que é um pão para cada dia. Agora eu começo a aprender que Deus perdoa as nossas ofensas, né? Aquilo que a gente faz, os nossos erros. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meus irmãos, às vezes a gente quer que Deus haja conosco de uma forma, mas eu preciso agir com o outro de uma outra forma. É como se eu fosse incoerente. Deus me perdoa, mas eu te condeno. Deus me ama, mas eu te odeio. Deus quer me dar a vida, mas eu quero a sua morte. Então, assim, não tem consonância, não tem coerência numa vida de um cristão que chama Deus de Pai, quer que ele perdoe, mas não faz isso com o seu irmão, não faz isso com o seu próximo. E não nos deixeis cair em tentação. Jesus também não fala lá, né? E tire de nós a tentação. Não. Não nos deixeis cair em tentação. Porque nós seremos tentados. Nós seremos tentados. A tentação, ela pode vir, mas eu preciso estar unido a Deus para que eu não caia na tentação. Porque Deus não pode tirar de nós a nossa liberdade. Não seríamos marionetes, fantoches do Senhor. Estaríamos nos enganando. Deus nos dá força, nos dá graça para que diante da tentação a gente não caia. Olhemos para Jó. Que ensinamento! Posso perseguir este teu servo? Pode ir. E que perseguição e quantas tentações, e ele firme ali no Senhor. Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. Não caiu nas tentações. E nós, às vezes, como diz a palavra de Deus, somos presa fácil do inimigo. Somos presa fácil. O demônio está como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Mas às vezes a gente é presa mole. Fácil. É uma coisa que vem, é alguma coisa que eu vejo, é uma perturbação que chega, é uma notícia. Não podemos cair tão fácil na presa do inimigo. Não podemos ser presas do inimigo, na armadilha do inimigo. Ao contrário, precisamos pedir ao Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Dá-nos essa força, dá-nos a graça. E quando vier a tentação, é lembrar daquilo que a gente reza. Quando eu sou chamado para fazer a oração de Ezequias, né, o rito de Ezequias num cemitério, enfim, despedida de um corpo, as orações finais, eu costumo perguntar se a pessoa era católica. E quando a pessoa diz, sim, católica, participava lá da igreja, ele rezava Ave Maria? Rezava, muita Ave Maria. Então, uma coisa aqui já nos acalma, porque a gente reza pedindo que Nossa Senhora, né, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só que às vezes a gente nem lembra, mas a gente pede. Mesma coisa, diante da tentação que vem para às vezes nos seduzir, eu pedi ao Senhor no Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. Senhor, dá-me essa graça. Eu não quero cair nessa tentação, me ajuda. E pronto, e pedir a Ele a força. Mas livrai-nos do mal. A gente também pede a esse Deus, nesse mundo que a gente vive, para que possa nos livrar da presença do mal, para que possa nos colocar o mal bem longe de nós, né? Então a gente precisa sempre ter firme, forte na nossa mente essas palavras que nós rezamos com tanta força, que é a oração do Pai Nosso. Mas o Evangelho diz mais. De fato, Jesus fala, olha, de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Volta a reforçar a necessidade de nós perdoarmos então as faltas dessas pessoas que vão cometer. Porque Jesus não nos engana, ele não fala, olha, ninguém vai te cometer coisa nenhuma não. Não, vai sim. Ele vai sim. Agora, como que você vai agir diante disso? Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Porque com o Senhor,
Com o Pai não há incoerência. Ele sabe como que está o nosso coração, Ele sabe como que nós agimos, Ele sabe como que nós nos comportamos. Então nós não podemos, nessa noite, alimentar diante de nós o desejo, muitas vezes, de na frente de Deus sermos um e na relação com o próximo, com o nosso irmão, sermos outros. É ter muitas palavras diante do Senhor e depois atitudes pagãs diante dos homens. Isso não pode existir entre nós. E nós precisamos, então, pedir ao Senhor que possa, de fato, nos despertar. Primeiro, despertar para que nós possamos entender a oração que nós fazemos. Esta oração que Jesus rezou, que tem a sua força, que tem o seu poder, que tem o seu peso, a sua importância. Mas como que nós rezamos cá entre nós? Às vezes a gente reza: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Olha, perdoa as ofensas, não perdoa a mim não, perdoa as ofensas. Está errado. Perdoa-nos, perdoai-nos as nossas ofensas. Perdoai a nós que cometemos ofensas. Então, é isso que nós temos que ter consciência diante de Deus. A força de uma oração que muitas vezes é dita sem a compreensão, sem o peso. Agora, se um pai da terra, dá pão ao seu filho quando pede comida, quanto mais não dará o Pai do céu. Então, que nessa noite nós possamos elevar ao Senhor a nossa oração como filhos, mas como filhos que aprendem desse Pai que também devem perdoar. Porque Jesus, meus irmãos, repete muito isso. No início, no meio, no final. De fato, ele repete, ele enfatiza: se vós não perdoardes os vossos irmãos, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará. Talvez o Evangelho poderia ter parado depois da oração do Pai Nosso, mas ele quer reforçar a necessidade de darmos o perdão. E por que temos que dar o perdão? E por que eu preciso então perdoar? Porque eu sou bobo? Porque eu esqueço? Não, meu irmão. Porque nós não podemos ser escravos. Nós não podemos ficar alimentando dentro de nós rancores, mágoas, lembranças, pessoas, coisas pequenas. Porque é isso que muitas vezes nos aprisiona. É isso que muitas vezes nos tira a paz e que nos faz ser hipócritas ao levantarmos os olhos para o céu e rezarmos como pagãos, onde, na verdade, a gente não está perdoando, a gente não está amando, a gente não está se libertando de tantas situações que estão dentro de nós. E o perdão, muitas vezes, precisa ser dado não para aquela pessoa que está longe de nós, mas, às vezes, o perdão precisa ser dado para quem está perto, para quem é do nosso sangue, para quem é da nossa família. Mas o nosso pedestal, às vezes, é tão alto que a gente não consegue ainda perdoar. João Paulo, mas eu não consigo esquecer. E Jesus fala: esquecei tudo que o outro fez. Onde? Não li. Jesus fala para que a gente possa perdoar. E isso já muda, porque perdoar é diferente de esquecer. E que o Senhor possa nos dar a graça, então, de perdoar, de liberar do nosso coração esse movimento de perdão, de diante de Deus falar: Senhor, eu não entendo porque fulano fez isso, eu não entendo porque aconteceu, mas eu perdoo. Eu perdoo porque eu quero estar em paz, eu perdoo porque eu quero amar, eu perdoo porque eu quero ser livre, porque muitas vezes o nosso pecado tem a raiz numa falta de perdão. Talvez a gente fica mendigando muitas situações porque nós estamos presos, amarrados, agarrados ainda a situações e a pessoas. E quando isso acontece, nós vamos nos tornando dependentes, não de Deus, mas muda. A gente fica dependendo de situações, de pecados, de tentações que vêm para suprir, então, a realidade do nosso coração. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, nesta noite, a fechar os seus olhos, a reconhecer este Deus que é Pai. E não é o pai que talvez você teve, que talvez eu tive, que às vezes também a imagem, a figura paterna é daquele homem que briga, é daquele homem que repreende, é daquele homem que bate, é daquele homem
que não me traz a paz e a segurança que eu preciso. Quando, na verdade, Deus que é Pai, é este Pai que ama, é este Pai que cuida, é este Pai que provê o necessário, é este Pai que atende a oração do filho, que às vezes não sabe nem falar, mas que eleva a voz ao Pai. É um Pai que compreende. E é nesta noite que nós queremos viver a experiência com este Pai. Por isso, amado Deus, Deus meu, Deus nosso, meu Pai, Abá, Pai, que o Senhor possa vir em nosso auxílio nesta noite para nos ajudar como filhos. Filhos que precisam ainda acreditar na presença de um Pai que cuida, na presença de um Pai que ama, na presença de um Pai que provê o necessário, na presença de um Pai que perdoa, na presença de um Pai que ama, na presença de um Pai que ensina. Obrigado, amado Deus, por nos gerar. Obrigado, amado Deus, por pensar em nós. Obrigado, amado Deus, por ser o nosso Pai. Um Pai que envia à terra o seu Filho. E Filho esse, então, que nos ensina esta oração. Filho esse que nos ensina a ter intimidade com este Pai. Filho esse que nos ensina os caminhos para permanecer na fidelidade de um Pai. Filho esse que nos ensina que seja feita a tua vontade, Pai. Não seja, Pai, o meu querer, mas o teu querer que prevaleça. E como que nós precisamos aprender com Jesus. Aprender com Jesus que as nossas vontades, aprender com Jesus que o nosso querer não nos trará a paz. João Paulo, você quer ser padre? João Paulo, é o teu querer, é querer de Deus, é vontade de Deus. E sendo vontade de Deus, eu trilho um caminho de felicidade. E eu te pergunto, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade deste Pai para a sua vida hoje, para a sua casa hoje? O Senhor também que olha para as nossas necessidades. E do que você tem necessidade? O que hoje tem te faltado? O que hoje é este pão que você precisa pedir para que o Senhor te dê hoje? Mas este Pai que se encarnou, que nos deu este Filho, também derramou sobre nós o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vem em nosso auxílio porque nós não sabemos como orar. O Espírito Santo que vem em nosso auxílio para nos ajudar a perdoar, para nos ajudar a amar, para nos ajudar a mover em nós sentimentos que santificam, atitudes que santificam. Por isso, eis-nos aqui, ó Espírito Santo, eis-nos aqui, ó Espírito Santo, para sermos alcançados por vós. Eis-nos aqui, ó Espírito Santo, para aprendermos a rezar, para aprendermos a perder também a vergonha, a timidez de falarmos com Deus, que é o nosso Pai. Por isso, ó Espírito Santo, vem em nosso auxílio. Por isso, ó Espírito Santo, venha em auxílio ao meu coração. Ó Espírito Santo, venha me esvaziar, me transformar, para que eu possa ter intimidade com este Deus que é meu Pai. Para que eu possa elevar ao Pai a minha oração. Para que eu possa, ó Espírito, compreender a força que há nesta palavra, nestas palavras do Pai Nosso. Por isso, ó Espírito Santo, vem em nosso auxílio. Vem, ó Espírito Santo de Deus, nos fazer orar como convém nesta noite. Vem, ó Espírito Santo, para nos dar a força e a constância na nossa oração. Vem, ó Espírito Santo, fazer aquilo que é humano, aquilo que foi erguido por nós mesmos, para que estes templos que nós construímos possam cair por terra, para que a vontade de Deus prevaleça, para que a vontade de Deus impera. Venha, ó Espírito Santo, e venha transformar, venha cuidar, venha agir em nossos corações, na nossa vida, para que nós possamos olhar, amar e cuidar cada vez mais desse coração, para que seja parecido com o coração do Senhor, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que cuida. Cantemos,
Oremos, adoremos e louvemos ao Senhor nesta noite. Conheço o coração humilde e sereno, Que louva ao Pai. E cante isso, meu irmão, aos pequenos, como profissão de fé naquilo que você acredita. Ele que sabe perdoar. e deu a vida para nos salvar. E peça isso, Jesus, manda o teu Espírito. Manda teu Espírito para transformar teu coração. E é o que nós te pedimos, ó amado Jesus, manda o teu Espírito para me transformar, para me dar novo ânimo, para me dar vigor, para me dar o desejo de lutar pela minha vida, amar e perdoar. Às vezes, no meu peito, o Senhor sabe, bate um coração de pedra, magoado, frio e sem vida. E olhe para o teu coração hoje. Olhe para como está este coração, que lembra de pessoas, que traz lembranças, que precisa perdoar, que precisa ter a paz. E não sabe partilhar. Eis-nos aqui, Jesus, manda o teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito. É o meu coração que eu apresento, Senhor. É a minha vida, Senhor Jesus, que eu coloco diante da tua presença para receber este Espírito. Jesus, Manda o teu Espírito. teu Espírito. Pedi e recebereis, diz o Senhor. Transformar teu coração. Lava, Eu pedi agora, Senhor. pela nossa irmã, João Paulo, uma irmã que colocou aqui o pedido de oração, a Cíntia Rodrigues. Senhor, que tu possas ir até onde ela está neste momento. Vai, Espírito Santo, aonde ela está. E toca, Senhor, a Cíntia Rodrigues com o teu amor. Lava, Senhor, purifica e restaura tudo o que ela sente hoje. Toda a solidão, Senhor. Ela que nesse momento está depressiva, Senhor. E ela se coloca diante dessa live. E ela clama pela tua ajuda. Ela clama pelo teu amor. Ela se mostra pequena hoje. E sabe que essa depressão precisa hoje ser curada. E ela vai ser curada pelo teu amor, Jesus. Porque tu podes ir aonde eu não posso ir, Senhor. Então purifica, Senhor, o seu coração agora. Que toda lágrima agora que está sendo derramada por ela seja uma lágrima que cura, seja uma lágrima que liberta. E que ela não sentirá mais esse medo que está no seu coração hoje. Toda a insegurança que está no seu coração hoje. Senhor, alcança a Cíntia, mas alcança também a todos eles que estão aqui neste momento orando conosco. Porque eles precisam sentir, Senhor, o teu amor. Eles precisam sentir o teu perdão, Senhor. Eles precisam sentir, Senhor, que tu és o Pai. Que não acusa, mas que tem misericórdia e quer de nós uma decisão, Senhor. Então vai, Senhor, lava, purifica, Charlene, eu confirmo, Charlene, eu peço também que as pessoas de casa possam impor também em suas mãos
e que a gente possa apresentar ao Senhor pessoas, que a gente possa cantar apresentando ao Senhor as necessidades dos nossos irmãos que nós conhecemos, apresentar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão esfriando a sua fé, aqueles que estão precisando de um renovo, precisando de um ânimo. Por isso que nós possamos impor as nossas mãos e cantar, como você mesmo disse, você leu, confirmando por tantas pessoas, pela Cíntia Rodrigues, mas por Antônio Carlos, por Sueli, por Mário Henrique, por tantas as pessoas que estão necessitadas hoje também desta oração. Cantemos e oremos, clamando como irmãos que reconhecem este Pai. Lava, Senhor. E restaura, Senhor Jesus, cada um destes teus filhos que necessitam hoje, Senhor, de um cuidado, que necessitam, Senhor Jesus, da tua presença, que necessitam, Senhor, sentir a tua ação como Deus e Senhor nosso. Por isso, ó amado Espírito, venha nos purificar, venha nos dar a graça e o entendimento nesta noite de reconhecermos este Deus. Senhor, lava, purifica, Senhor. Amém, 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 amém. Lava, Purifica. e restaura-me. E é a restauração que nós te pedimos, Senhor. A restauração, Senhor Jesus, da coragem, Senhor. Porque tem pessoas que estão desanimadas. Tem pessoas, Senhor Jesus, que estão com dificuldades, Senhor, de até mesmo permanecer de pé. E, Senhor Jesus, nós pedimos para que o Senhor possa remodelar, para que o Senhor possa dar de novo, Senhor Jesus, a graça da restauração, Senhor. E vá, ó Senhor, como guiado e conduzido pelo Espírito Santo, que também é Deus, a restaurar, a olhar para as realidades pequenas, olhar para aquilo que está escondido, mas para restaurar, Senhor, para que possa ser erguida uma filha, Senhor, restituída pela Tua palavra, alcançada pela Tua unção, Senhor. É cansaço, Senhor, que muitos estão sentindo, mas que sejam revigorados, Senhor, restaurados, Senhor. Manda o Teu Espírito, Senhor, é o que nós te pedimos. Meu coração. E eu quero partilhar também uma imagem que me vinha já no início desta oração, no início do momento mesmo da transmissão, que era o Alto do Calvário. Era até aquela cena do filme, né, da Paixão de Mel Gibson, onde Jesus morre, mas do céu cai uma gota, né? E a imagem que me vinha era justamente aquela, a gota do Senhor que vem ao encontro de muitos que se encontram no Calvário, muitos que se encontram na cruz, muitos que se encontram em momentos de dificuldade. O céu que se abre derramando uma gota como sinal de Deus para alcançar também estes filhos que estão nesta situação. Então, que nós possamos ser alcançados, né, por esta gota, por este amor, por este sinal. Então, gratidão, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Sua direção, obrigado por nos conduzir como filhos e dai-nos a graça de sermos dóceis, dai-nos a graça de deixarmos ser conduzidos também por Vós, Senhor. Que tenhamos a humildade de erguer o nosso braço e falar: Pai, me ajude. Pai, guia-me no caminho. Pai, me dá aqui a Tua mão para que eu possa guiar no caminho e não tropeçar ao longo dele. Um filho que é cuidado, que é amado também por este Pai. Amém. E juntando, eu queria até testemunhar algo simples, mas que é exatamente o que você disse, né? A mudança de comportamento que está na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu precisei ir ao banco esta semana e eu fui até o caixa eletrônico.
Só que o guarda falou que a gente só poderia ir até o caixa eletrônico e não poderia entrar porque tinha uma fila imensa lá fora que era para ir para o banco, lá dentro. E aí fizemos o que precisávamos, e aí Júnior olhou para mim, e aí, vamos entrar agora? Aí eu falei para Júnior assim, não vamos burlar os métodos. Se ele falou não, nós vamos obedecer e nós não vamos sair entrando escondido, porque não seria um comportamento de cristão. Se você sabe que não é para fazer, e se você faz, você já está pecando. E esse já é um pequeno testemunho simples, sabe, João Paulo? Que nós vimos a mudança de vida e o dedo de Deus na nossa história. E é assim que queremos hoje continuar. Através da providência divina que você também falou, pois Deus providencia tudo na hora certa, como lá no seminário, você também disse. E que possamos hoje sair desse momento oracional cheios e repletos do Espírito Santo de Deus. Amém. E da liberdade de ser de Deus. Amém. Porque nós podemos viver muitas coisas, mas essas muitas coisas precisam ser vividas através da obediência. Obediência à voz de Deus, que você também falou aí. E queremos hoje, então, Senhor, nessa liberdade de ser de Deus, dar essa condição e receber isso em nosso coração, pois não queremos mais ser escravos do nosso Deus. Nós queremos que, Senhor Jesus, tu estejas presente no nosso coração verdadeiramente e queremos mostrar com o nosso testemunho vivo a cada dia, a cada passo, a cada dificuldade, a cada tribulação. Pois quem é o nosso tesouro é o Senhor. E temos que guardar sempre em nosso coração. Presença forte em Ele. Ante isso, presença forte em mim. Eu posso dizer a verdade, porque escravo eu fui, ele escreveu. E hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentindo a vida batendo, sentindo a vida me encontrou. Tua mão obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Hoje livre sou, tenho sede da sou mais forte quando aqui estás. Palavras de amor, te adoro, Senhor, também sou. Hoje livre sou, meu tesouro, meu supremo. Entre corações, podemos ter palavras. Deixa a paz e não espere, porque o amor hoje amém, Senhor. Essa graça de Deus, essa graça de obediência à palavra de Deus,
É ela que vai te ajudar hoje. É esse amor que está dentro hoje que vai te ajudar a perdoar aqueles que estão aqui com você. Mas você se perdoar por qualquer coisa, qualquer situação que você perdoa, que esse seja o seu momento de clamar o perdão do Senhor e de perceber, não quero mais ser escravo do pecado. Eu não quero mais estar escravo. Eu quero hoje a libertação de viver em ti, Senhor, de viver na tua graça, de receber a tua herança, Senhor, porque tu és o meu supremo bem. E nada, Senhor, e ninguém pode tirar isso de nós. Amém. Amém. Muito obrigada por todas as graças, por todas as bênçãos, por todos os livramentos, Senhor, e por todas as pessoas que cresceram hoje na fé, no amor, na caridade, na santidade. Muito obrigada. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito obrigada, João Paulo. De nada, uma alegria. E uma alegria nossa também recebê-lo mais uma vez conosco. Vou chamar várias vezes. E em breve estaremos aí. Em breve Isso aí, estaremos em breve. juntos, se Deus quiser. Se Deus quiser. E agora estou mais perto, né, novamente. Então já estou aqui, pertinho no território paroquial, já estou aqui na paróquia, né? Então, com a graça de Deus, já estamos mais próximos. Em breve, não só através das redes, mas também, quem sabe, né, pessoalmente, né, rezando, participando Amém. aqui na paróquia. Rezemos para que isso seja logo, né, seja em breve. Amém. E eu quero Amém. agradecer a todos que estiveram conosco aqui, João Paulo, todas as pessoas que juntamente conosco orou, clamou, escutou a palavra de Deus. Muitas pessoas são novas. Sejam bem-vindos. Venham mais vezes. O Senhor quer te visitar todos os dias. E dentro dessa semana, né, nós temos todos os dias uma atividade, uma live. Amanhã será com o nosso irmão Luiz Carlos e Lucimere. Que o Senhor possa abençoar. E clamamos e oramos também por todos os sacerdotes. E que em breve, João Paulo também, se Deus quiser, né? Estaremos Isso aí. na sua ordenação em nome de Jesus. Então, Amém. Vamos orar mais uma Ave Maria por todos os nossos sacerdotes, pelo nosso Padre Alain, Padre Daniel, Padre Mário, Padre Júlio César e todos aqueles da nossa arquidiocese. E todos os diáconos, ministros da Eucaristia, que possam estar aí repletos do amor de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só lembrando também que amanhã, solenidade do Sagrado Coração de Jesus, né? É também a oportunidade de nós rezarmos pela santificação do clero, né? Então, rezarmos aí pelo padre, né? Pelo nosso pároco, Padre Alain, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, nosso arcebispo Dom José, mas também pedirmos ao Senhor que envie operários também para a sua messe. Então, amanhã, sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, que possamos também rezar aí para que Deus possa santificar estes que Ele chamou para fazer parte, então, do seu pastoreio, do seu sacerdócio, tá bom? Oremos pelos padres amanhã. E aproveitando também, fazer um convite a todos vocês a participarem também amanhã da Santa Missa do Sagrado Coração de Jesus, pelo YouTube da nossa paróquia.
às 9 horas da manhã. Isso aí, excelente lembrança. Ótimo. Todos convidados. Todos convidados. E antes de terminar, só mais uma coisinha. Não esqueçam, né, que nós estamos precisando de leite, estamos precisando de alimento para os nossos assistidos. Você também é convidado aí a nos ajudar, né, no que você puder, no pouco que você tiver e puder nos ajudar, porque muitas famílias ainda estão precisando da nossa colaboração. Verdade. Amém? Então, vamos Amém. encerrar por aqui. Isso aí. Vamos rezar um Pai. Pai. Aqui a noite toda, uma vigília, Isso, né? é verdade, é verdade. Vamos rezar um Pai Nosso para que possamos rezar em unidade também com todos os nossos irmãos e que a gente possa terminar também ecoando essas palavras fortes que Jesus também nos ensinou hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos aqui reunidos e permaneceremos unidos em paz, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Amém. Deus abençoe todos. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau.